sejam bem-vindos a mais um episódio do Extensamente, o podcast onde conversamos sobre temas relacionados com o bem-estar e a saúde mental. O meu nome é Anabela Ventura e hoje vamos falar sobre um tema que me é particularmente caro, que é os animais e o bem-estar mental. Mas antes vamos começar com a nossa habitual introdução geral sobre o tema. Para quem tem animais de companhia, os seus benefícios ou mesmo desafios são bem conhecidos. Para a ciência, os animais de companhia têm-se revelado de forma geral benéficos para o bem-estar mental dos humanos, com indicações de que podem ajudar a melhorar a autoestima, reduzir a solidão e o stress e também são fontes de conforto emocional e companhia. Em alguns casos, e de acordo com o Human Animal Bond Research Institute, a ligação entre humanos e não humanos, ou animais, pode até ajudar a reduzir a ansiedade e a depressão. Os cães e os cavalos têm sido utilizados de forma consistente na chamada terapia assistida por animais em vários hospitais e instituições pelo mundo. Mas, na verdade, qualquer animal pode ter um efeito benéfico e por isso há pessoas que preferem a companhia de pássaros, abelhas, coelhos, porcos, répteis e até tarântulas, entre muitos outros. O mais importante é encontrar o animal que funciona melhor para cada caso individual. No caso dos cães, por exemplo, a relação que a humanidade estabeleceu com estes companheiros desenvolveu-se tão profundamente que os cães evoluíram para ler ou entender as expressões e sentimentos humanos de forma profunda. Brian Hare, investigador e professor de neurociências cognitivas na Universidade de Duke, desenvolveu estudos que apontam para a capacidade dos cães conseguirem aprender palavras como as crianças. Por outro lado, Ivan McLean, diretor do Centro Cognitivo Canino da Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, descobriu que os cães e as crianças até aos 2 anos mostram padrões semelhantes de inteligência social, ou seja, a capacidade para interagir e se relacionarem com os outros. Mas embora muitos estudos indiquem que os animais são benéficos para o bem-estar mental através do apoio emocional, não há ainda consenso científico sobre os efeitos benéficos para a saúde humana em geral, especialmente a saúde física. Alguns estudos mostram também que pode haver, em algumas circunstâncias, alguns efeitos negativos, como por exemplo o aumento da ansiedade, que se relaciona com o cuidado físico e até os aspectos financeiros de ter um animal de companhia. Embora os animais de companhia sejam sem sombra de dúvida benéficos para muitas pessoas, não é conclusivo que o possam ser para toda a gente. É necessário fazer mais investigação para se poder tirar mais conclusões a este respeito. Isto não invalida, no entanto, o reconhecimento da dignidade animal e a necessidade de resguardar também o bem-estar dos próprios animais, reconhecendo o papel importante que têm na nossa vida e no planeta. E hoje, para conversar comigo, tenho o Manuel Magalhães Santana, que é médico veterinário, investigador e especialista em bem-estar animal, e vamos conversar exatamente sobre isto, o bem-estar dos animais e também o impacto que têm os animais, não é, no nosso bem-estar. Olá, Manuel. Eu ia começar por perguntar aquilo que pergunto a todos os convidados, que é o que é para si viver bem a vida? Diga-me lá. Olá, Anabela. Obrigado por me receber e parabéns pelo programa. Viver bem a vida, eu acho que tem a ver com a possibilidade de se fazer o que se gosta e, de preferência, com quem se gosta. Eu acho que nós passamos muito tempo da nossa vida a fazer obrigações no trabalho, mesmo em tarefas domésticas, às vezes até nas relações, representar papéis que não são os nossos. Verdade, muito verdade. E é fundamental que tenhamos um tempo para nós, um espaço para nós e a oportunidade de desenvolver as nossas competências, que no fundo é fazer o que gostamos e o que sabemos. Claro, claro. Nós já vamos falar sobre todos estes temas mais sérios, digamos assim, mas eu tenho mesmo que lhe fazer esta pergunta, aliás, já lhe tinha dito antes de começarmos. Como é uma pessoa que investiga o bem-estar dos animais e os animais e a relação que têm com os humanos, eu tenho que lhe perguntar: gosta de animais, não gosta, Manuel? Eu não me lembro de mim sem gostar de animais. Não é? Já calculava, já calculava. Eu acho que corporizo o conceito de biofilia, não é? Que o sociobiólogo Edward Wilson, e isto já foi provavelmente nos anos 80, cunhou, que é o termo biofilia, que diz respeito a esta nossa capacidade intuitiva, podemos dizer mesmo instintiva, de gostarmos, de nos ligarmos ao mundo natural e muito particularmente aos animais.
E eu venho de uma família grande, somos 5 irmãos, somos 4 irmãos com 3 anos de diferença, há 2 gêmeos ali no meio, e eu sempre me lembro eu era o mais novo dos 4, sempre me lembro de me refugiar muito nos animais, nos cães, nos momentos de maior tensão, quando era ali mais assediado pelos mais velhos, e os animais sempre foram uma forte companhia para mim, desde sempre. E, portanto, ser médico veterinário para mim foi um passo natural. Acredito que sim. E por acaso eu ia perguntar uma outra coisa já agora, que eu acho que também tem a ver com isto, que é, eu acho, não sei se concorda comigo, que é importante gostar de animais para precisamente desfrutar, como disse, dos benefícios que eles me possam trazer. Ou seja, eu acho que uma pessoa que não gosta de animais, se calhar não vai retirar nada do convívio com os animais, não é? Ou seja, se calhar não, porque os animais também não são a panaceia das panaceias, não é? Os animais também não têm capacidade para curar tudo que existe ou para resolver todos os nossos problemas, não é? Ou seja, se nós não gostarmos dos animais e não alimentarmos esta relação com eles, se calhar também não vamos retirar benefícios disso, não é? Completamente. Eu penso que isto também está muito influenciado pelas experiências que tivemos na infância. Hoje em dia fala-se muito sobre realmente, famílias multiespécie, como as pessoas têm uma atenção crescente ao estado mental dos animais e às suas necessidades, e até podemos dizer que há aqui uma confusão entre aquilo que são as necessidades das pessoas e as necessidades dos animais, quase que olhamos para os animais como sendo pessoas. Mas isto, eu acho que isto de alguma forma sempre foi assim, mas com animais diferentes. Antigamente relacionávamos com outro tipo de animais. Animais que tinham uma função, provavelmente hoje. Trabalho, né? Para o trabalho, né? Trabalho, de alimento, de vestuário, de rebanho, animais de rebanho, etc. E hoje temos animais que não servem propriamente uma função particular e que fazem parte da nossa esfera familiar, e isso molda muito a forma como nós os encaramos. Eu acho que pessoas que têm menos relacionamento com animais perdem uma dimensão importante da vida. Sim. Tal como pessoas que não têm acesso à natureza. Pessoas que não podem apreciar o mar, pessoas que não podem apreciar um passeio numa floresta, também perdem dimensões da vida que são fundamentais e para as quais nós estamos, mais uma vez, naturalmente motivados para gostar. É interessante isso que está a dizer, porque eu acho que a uma dada altura, que eu não sei bem quando é que foi, nós começámos, eu não tenho nada contra isso, mas começámos determinado tipo de animais, sobretudo aqueles que nós designamos normalmente como os animais de companhia, não é? Começaram a integrar o nosso seio familiar, não é? E para algumas pessoas, onde eu me incluo, um animal de companhia que está comigo é um membro da família, não é? Portanto, isso foi uma mudança também, não é? Ou seja, que eu acho que é particularmente interessante, no sentido de nós vivemos a nossa vida com estes companheiros, como eu designei os cães, né? Os cavalos também têm um pouco isso, embora seja mais fácil ter um cavalo viver connosco dentro de casa, não é? E eu ia-lhe perguntar sobre isto, sobre este aumento que eu acho, eu não tenho a certeza, se calhar terá mais informação específica sobre isto do que eu, mas a percepção que eu tenho é que realmente há um aumento, ou houve um aumento nos últimos anos, ou eu até diria nas últimas décadas, de cada vez mais pessoas a terem cada vez mais animais de companhia, não é? Ou seja, o que é que isto quer dizer na nossa vivência, não é? E também para os animais, obviamente. Sim, eu acho que há aqui duas dimensões que são inseparáveis, que é o aumento do número de animais de companhia, vem também acompanhado de uma diminuição do número de pessoas, isto é, da nuclearização dos agregados familiares. Pois. Temos agregados familiares que são mais pequenos agora, não é? Pois, que são mais pequenos. E há um espaço que eu diria que é um espaço afetivo, um espaço familiar, que é facilmente ocupado por outros seres, como sejam os cães e os gatos. Eu acho que há
eu penso que até tenho aqui dados do Apordata, os dados de maio de 2022, diz que em 3,8 milhões de agregados familiares, ou de agregados familiares em Portugal, 40% são casais com filhos. Ora, desses mesmos, o que dá qualquer coisa como 1,5 milhão de agregados familiares com filhos. Há mais de 2 milhões de agregados familiares com animais de companhia, especialmente cães e gatos. Bastante, quer dizer que quer dizer que há mais famílias com animais de companhia do que há famílias com filhos. Ora, isto é uma mudança não só demográfica, mas também social. Social, concordo. Das nossas sociedades, da forma como as nossas sociedades se organizam. Concordo. Depois há esta tal perca de função dos animais, que também tem a ver com isto. Portanto, de antigamente, todas as famílias tinham animais, tinham galinhas, tinham porcos, tinham vacas, tinham cães, gatos, mas todos estes serviam uma função. Os gatos eliminavam as pragas. Caçar ratos. Tudo indica que a domesticação do gato vem dessa capacidade e desse instinto que ainda mantém muito semelhante ao seu ancestral selvagem de caçar. O gato continua, apesar de 5, 6, 7 mil anos de convivência connosco, com o mesmo instinto de caçador. Porque sempre foi essa a sua função. Os cães serviram vários papéis, e daí as diferentes raças que refletem esses papéis, e os outros animais, os animais de produção, serviam um papel mais utilitário, mais funcional, que seria os recursos, não é? O leite e, em última instância, depois o próprio corpo, a carne, a pele e outros derivados. E havia uma estrutura, não é? Havia uma estrutura, e depois havia muitas crianças que, com uma elevada mortalidade infantil, portanto o valor da criança individual não era tão grande. Assim. Havia um certo rendimento, não é? Porque se uma criança morresse de varíola, ou morresse de sarampo, ou morresse de uma outra doença infecciosa, como morria a maior parte das crianças, a perda não era tão grande como agora. A partir do momento em que há aumento melhoria das condições de vida, há a industrialização, que permite que não tenhamos que produzir a nossa própria comida, nomeadamente manter os nossos próprios animais. Tudo isso traz benefícios para a saúde das pessoas. As pessoas podem fazer outras atividades, as pessoas podem alimentar-se melhor, podem utilizar os recursos para outras atividades e acabam por também ter menos filhos, têm menos animais, mas, ou melhor, têm menos espécies animais. Portanto, nós hoje falamos muito de famílias multiespécie. São, de facto, famílias onde temos humanos, animais humanos e animais não humanos, mas estamos a falar de duas espécies. Eu já vi um cão ou uma cadela a passear por aí. E realmente é como nós nos estamos agora a organizar como sociedade. Mas os animais sempre fizeram parte das nossas vidas, mas em famílias multiespécie, em que os animais serviam um propósito, nem que fosse o de serem abatidos para servirem de alimento. E isto não retira, eu acho que isto não retira a ligação que as pessoas tinham aos animais. As pessoas sempre valorizaram muito os seus animais. E se alguém tivesse que matar uma vaca para comer, isso seria feito com dor, com pena, mas compreendendo o propósito que aquele animal serve e no contexto sincero. Hoje temos poucas crianças, as crianças são extremamente valorizadas, isso tem muito a ver com a forma como as educamos, como lidamos com elas e nomeadamente com a sua perda. Eu diria que há um vazio, embora aqui muitas teorias sobre de que forma é que os animais de companhia se chegam nesta altura em que as famílias são mais pequenas, se realmente são causa ou acabam por beneficiar, e eu penso que eles acabam por beneficiar. Eles ocupam um espaço que foi deixado vazio e que nós, como seres altamente sociais, tendemos a ocupar.
E acho que, só para terminar este apontamento, a verdade é que, por muito exigente que seja ter um animal de companhia, e cada vez mais a sociedade está a exigir mais dos detentores de animais para terem uma proteção responsável, ainda assim, ter um animal de companhia não se compara a ter uma criança. Há estudos Claro. também que dizem que, recentes, penso que é da DECO, que falam que um animal de companhia ronda os 1.000 euros por mês, um pouco mais nos cães, por ano, quer dizer, 1.000 euros de custos por ano. Ora, isso fica muito aquém daquilo que é o custo de uma criança. Claro, claro. E, portanto, há aqui um trade-off que é fácil de fazer, Fazer. e se calhar alguns ouvintes vão ficar chocados, mas como é que se pode dizer que substituímos crianças por animais? A verdade é que isto é, mais uma vez, nós estamos biologicamente motivados para gostar de animais. Uhum. E recebemos as mesmas recompensas bioquímicas e fisiológicas quando tomamos conta do animal do que quando Do que quando tomamos tomamos conta de uma conta de uma criança. criança, exatamente. Pois há o contexto social. Não é? Há uma recompensa social maior, provavelmente, tomar conta de uma criança, tomar conta de um animal. Claro, Mas, claro, biologicamente, a recompensa que nós recebemos é a mesma. claro, 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 claro. E, portanto, não me choca nada que as pessoas digam, como dizem muitas vezes no contexto de consultório, que, doutor, isto é como um filho para mim, porque é mesmo como um filho. É, É mesmo. concordo, E não concordo. há quem diga, isto é uma certa degeneração, a sociedade está numa certa decadência, se uma sociedade diz isto. E eu respondo que não, porque isto sempre foi assim. Pois, pois, pois. Sempre fomos capazes de nos relacionar com animais como de filhos se tratassem. Sim. A questão não é eu fazer-me, a questão é onde é que estão as crianças. Claro, claro. É o Se outro calhar lado. agora é mais evidente, não é? Se calhar Agora é mais antigamente evidente. não era tão evidente, era mais Mais diluído, não evidente. é? Agora é mais evidente, precisamente como o que está a dizer, porque há menos crianças. E eu acho que isto traz. A minha cadela morreu em 2021 e ela esteve comigo 17 anos, esteve comigo desde que tinha um mês de idade até 17 anos, viajou comigo, atravessou o Atlântico comigo várias vezes e realmente quando ela morreu de velhice, mas, e ainda eu sabendo que ela não poderia ficar cá comigo para sempre, a dor que eu senti quando ela foi, eu não tenho filhos, mas a dor que eu senti, eu não posso dizer que é uma dor igual a uma mãe que perde um filho, porque eu, como não tenho filhos, eu não posso dizer que é igual, eu não sei, mas a dor que eu senti foi tão forte e foi tão difícil ultrapassar a ausência dela que eu tenho a certeza que para mim ela era como se fosse uma filha, ou seja, é aquilo que eu posso utilizar como o que eu sentiria se fosse um filho, né? Ou seja, para mim, como eu imagino se fosse um filho, era ela, ou seja, e a Uhum, ausência dela, a dor que me uhum, provocou. Portanto, uhum. quando diz isso, eu realmente, a minha experiência pessoal foi essa também, ou seja, quando eu a perdi, para mim foi como se fosse uma filha, né? Que eu cuidei durante 17 anos. E eu acho que isto também tem a ver com o investimento emocional, ou seja, como o investimento emocional foi ao longo de muito tempo e foi durante muito tempo e foi consistente, mesmo em termos neurológicos, é normal que ao deixar de existir aquela presença, é difícil lidar com a ausência, né? Como nós temos que lidar com a ausência de uma pessoa que nos é querida, né? Que nos é próxima, não é? Mas eu queria ainda abordar aqui outra questão, porque quando fala que não há crianças, não é? Em termos sociais, não é? Deixamos de ter tantas crianças como havia antes. Às vezes eu sinto que algumas pessoas projetam também muito nos animais esta coisa, é quase como se os transformam em crianças, Claro, quase. Eu não vou dizer que os transformam, mas é para dar aqui, sim, metaforicamente, não é? Para dar aqui uma ideia. É quase como se os animais são animais de companhia e fazem o seu papel, em que nós investimos emocionalmente neles e eles dão o retorno, não é, do apoio emocional, mas depois há algumas pessoas aquilo é um bocadinho ainda mais, não é? E projetam muito, às vezes eu acho, nos animais, porque os animais, apesar de fazerem parte da nossa casa e da nossa vida, não deixam de ser animais, ou seja, não deixam de ser seres é mais. que não são humanos, não são como nós, e têm todas características e particularidades que têm a ver com o facto de não serem humanos, não é? Pronto.
E eu queria ver a sua perspectiva, queria saber a sua perspectiva sobre isto, se na sua prática veterinária vê isto e qual é que é a sua perspectiva sobre isto, se de facto esta minha percepção que eu tenho de que projetam tanto nos animais que é quase como se eles se transformassem em crianças e às vezes até quase como se eles quisessem que eles fossem humanos, não é? Ou Uhum, vesti-los de uma determinada maneira, ou a maneira uhum, como lidam com eles, ou as rotinas que têm. Eu gostava, se puder, claro, uhum. obviamente, que partilhasse connosco aqui qual é que é a sua perspectiva sobre isto, se de facto encontra na sua prática algumas destas questões que eu estou aqui a falar. Sim, sem dúvida. Acho que enquadrou muito bem a questão. O fenómeno que estamos a falar é do antropomorfismo. Não é? Uhum, E o antropomorfismo é um conceito que nos é inescapável. Portanto, nós lidamos com o mundo a nosso redor do ponto de vista humano, uhum, usando o nosso raciocínio humano, os vieses do nosso cérebro e os sentidos e a forma como interpretamos o mundo exterior com os nossos órgãos de sentidos, que é um mundo muito visual uhum. e que recorre muito pouco aos outros sentidos. Sim, é verdade. Uh, e, e se já fazer isso para os nossos filhos, caímos em erros crassos. Fazer essa transposição para outra espécie, caímos em erros clamorosos. E achamos que os animais precisam daquilo que nós precisaríamos. E nada poderia ser mais errado, pelo Claro. menos de uma forma geral. Ocorrem, por exemplo, dois exemplos que nem são com os animais de companhia. Um é, estamos numa o consumidor hoje em dia exige que os ovos venham de galinhas que foram criadas não em jaulas, mas em solo, Em sol, sim. e, E ao ar e livre, e ao ar livre ao de ar preferência, livre, não é? ao ar livre. Uh, e uma das dimensões que o público não gostava, porque era aversivo, era ter galinhas em jaulas, em malha de metal, uma Certo. malha de metal, e tê-las em chão. O que é que acontece? As galinhas, mas se perguntarmos às galinhas, se fizermos um estudo, e se lhes dermos a opção de escolha entre uma malha de metal ou um chão de terra, elas passarão mais tempo na malha de metal. Hum, Porquê? Porque são aves. São aves que vão fazer uma apreensão e essa apreensão só funciona em galhos, não é? Seria onde eles estariam. exato, exato. E essa apreensão funciona muito melhor numa malha do que funciona no chão. Além de que no chão o membro fica aberto e fica sujeito a dermatites, a lesões. Portanto, para nós não é intuitivo que uma galinha queira ficar numa malha de metal quando pode ter um chão Exato, ao lado. exato. E isso mostra como a nossa visão, mesmo a visão do bem-estar animal, é muitas vezes enviesada por aquilo que nós achamos que é melhor para os animais e não por aquilo que de facto é melhor para os É animais. melhor para eles. Outro exemplo é a questão das vacas leiteiras, de terem acesso ao exterior ou não. E achar-se que uma vaca estará melhor se estiver no prado, livre no prado, digamos assim. Uhum. A verdade é que se dermos a opção à vaca, ela passa mais tempo dentro do pavilhão do que passa cá fora. Ela vem cá fora, mas a maior parte do tempo passa dentro do pavilhão. Por várias razões, porque está mais abrigada, Pois, porque, mais frio, pode haver mais frio, mais vento. sim, elas não são muito sujeitas ao frio, não, elas normalmente têm mais calor. Ah, Mas estão mais resguardadas e têm mais acesso mais fácil à a ordenha. comida? A Ah, comida, bem visto também, comida, mas principalmente a ordenha, porque a principal motivação de uma vaca de leite é ser ordenhada. que Uh, interessante. Não fazia e, ideia, que interessante. e se lhe perguntarmos, é bom ter um espaço exterior, mas não é tudo. A vaca tem outra dimensão. E é preciso fazer a pergunta aos animais. Nas nossas casas fazemos muitos erros, não é? Que se vê muitas vezes na alimentação, temos animais obesos da mesma forma que temos pessoas obesas. Portanto, temos aqui depois questões de uma só saúde, em que vemos replicados nos animais que vivem connosco no nosso seio familiar patologias semelhantes àquelas que nós encontramos nas pessoas.
portanto, animais que estão ansiosos, que vivem sim, com pessoas ansiosas ansiosas, sim. e que desenvolvem estados de ansiedade, animais que desenvolvem obesidade, vivem com pessoas obesas, uh, e realmente tem tudo a ver com a forma como nós encaramos os animais pelo nosso ponto de vista. Agora, não o podemos, é inescapável, porque não temos outro. O filósofo Thomas Nagel escreveu um artigo que é muitas vezes citado, que é What is Like to be a Bat? Então, o que é ser-se um morcego? Um artigo de 1974 que influenciou, que fala sobre a questão do dualismo filosófico. Ou se realmente existe isto já vem desde Descartes, se existe uma diferença entre corpo e alma, ou se somos só corpo, ou só alma, ou se são a mesma coisa, mas também se somos capazes de encarar o outro e de compreender o outro, tendo em conta que não podemos sair de nós próprios. Claro. E não há um mamífero mais diferente do que nós, provavelmente, do que o morcego. É o Sim, único verdade. mamífero voador, vive à noite, Viva à ou noite, exato. crepúsculo, capaz de ecolocalização, tudo capacidades, sentidos que nós não temos. Não temos, sim. E é impossível, podemos imaginar, mas a nossa imaginação nunca poderá compreender o que realmente é ser-se um Ser morcego. morcego. E com os animais de companhia, de alguma forma, também isso acontece, porque eles usam mais outros sentidos, como seja o cão. O cão é um animal, o sentido principal do cão é o olfato, não é? Que se calcula que seja qualquer coisa como 400 vezes mais apurado que o nosso, se olharmos só para as terminações nervosas. E não o podemos compreender, nem temos ferramentas. O homem nunca foi capaz de criar ferramentas, ser capaz de captar as partículas e os aromas que um cão é capaz de experimentar, de captar. E portanto, às vezes estamos a dar coisas aos animais, provavelmente estamos a dar uma colónia, dar-lhe um banho, porque achamos que é o melhor para ele, tomar um banho, e aquilo para o animal se calhar é algo que lhe afeta até a sua Que não é agradável. Até pode nem ser agradável, exato. muito provavelmente, não só pelo banho em si, mas também com o efeito que tem sobre o seu próprio odor e sobre os odores. Exato, exato. Por isso é que às vezes, só aqui uma parte, por isso é que às vezes alguns cães tomam banho, depois a seguir vão-se esfregar, não é, no chão ou na porcaria, não é? Porque realmente não E gostam do em, cheiro do banho. e em coisas que provavelmente que lhes darão um odor forte. Exato, exato, exato. Por acaso não sei se há estudos sobre isso, sobre Também não sei, o, por acaso. o comportamento dos cães depois de tomar banho. Tomar o banho. Seria um estudo Deve ser interessante. Seria um interessante, estudo sim, sim, interessante. sim, só ver. Porque talvez aprendêssemos alguma coisa realmente sobre qual é a opinião dos próprios cães sobre o banho, não é? Talvez se estudássemos, talvez aprendêssemos alguma coisa sobre isso, não é? Não Eu sei agora, se os diga, diga. donos estariam disponíveis para ouvir o que é que os cães têm a dizer sobre isso. Possivelmente não, possivelmente não. E eu ia pegar naquilo que estávamos a falar da antropomorfização dos animais de companhia e de nós, e cada vez temos mais, também para outra questão que eu acho que é interessante, que é, assim, aparentemente, parece que preferimos alguns animais para companhia do que outros, ou seja, não é? Uhum, Parece que, e eu acho que isto é evidente, se calhar não, estou a dizer algum certo. disparate, mas acho que não, acho que é evidente que a maior parte das pessoas prefere cães ou gatos, não é? Para ter como Uhum, animais de companhia. Mas a uhum, verdade, e como eu disse na introdução, e isso já está em vários estudos realmente, que qualquer animal pode ser benéfico. E sim. realmente qualquer animal pode nos dar qualquer coisa. E eu sei que o Manuel fez investigação, por exemplo, com répteis, não é? Uhum, E descobriu, fez investigação especificamente sobre a ligação, não é? Entre os sim. humanos e os répteis e o que é que essa ligação quer dizer. E eu gostava que nos falasse um bocadinho sobre isso, ou seja, para nós também termos aqui a noção, irmos além dos cães e os gatos e perceber que realmente, se calhar, também se pode ter um animal de companhia que não é necessariamente dessas espécies, Uhum. não é? Uhum. Esse projeto de perceber os animais, os répteis, os chamados novos animais de companhia, partiu Uhum. de uma tese de licenciatura da agora veterinária Leonor Guimarães, que fez a tese final de licenciatura comigo sobre esse tema, e que depois foi retomado pelo Alexandre Azevedo, também veterinário, e que está a fazer uma residência em bem-estar animal comigo.
Nós tínhamos um questionário a donos, tutores de répteis de companhia, estamos aqui a falar de tartarugas, lagartos, serpentes, para saber realmente qual era a visão deles sobre os seus animais e como é que os mantinham e realmente o que é que representavam para eles. Foi engraçado reparar que eles falam dos seus animais como nós esperamos que falem do seu cão ou do seu gato, com palavras como amor, afeto, cuidado, mas que depois vem misturado com conceitos de fascínio, de exótico, diferente, portanto, e de ligação à natureza. Portanto, há também uma componente, digamos que estas pessoas procuram um animal que está mais próximo da natureza, que já não conseguem encontrar num outro animal, como seja num cão ou num gato. Certo. Portanto, é uma forma de se conectarem com a natureza à qual já não têm acesso. E voltamos Certo. outra vez ao conceito de biofilia. Perguntámos-lhes realmente, então muito bem, então como é que é o bem-estar do seu animal? E todos praticamente disseram que o bem-estar do seu animal era bom ou muito bom. E aqui estamos a falar de uma população, que isto foi divulgado em fóruns de tratadores e criadores de répteis, portanto pessoas que podemos dizer que eram as pessoas mais bem informadas sobre aqueles animais. Portanto, isto é o que nós dizemos o best case scenario. Provavelmente é uma população daqui só para baixo. Sim. E apesar deles considerarem os seus animais com o bem-estar bom ou muito bom, nós reparamos que só 15% deles é que lhes proporcionavam as 4 condições que nós consideramos como sendo fundamentais para um animal ter a mínima qualidade de vida. Estamos a falar de temperatura, estamos a falar de luminosidade, estamos a falar de dieta e do ambiente, de um refúgio. Não é? E quando vemos que aquilo que é essencial à vida, 85% falha em um ou mais, e penso que eram 43%, só 43% é que davam 2, portanto, mais de metade falhava em 2 ou mais. Isto era como dizer ter um cão e não lhe dar abrigo, ou não lhe dar uma dieta adequada, Certo. ou deixá-lo à chuva, não sei. Portanto, algo que nós hoje já não aceitamos. Quer dizer que, mais do que isso, que é punido por lei, neste momento. Não é? Maus tratos a animais é crime, mesmo que seja por negligência. E ainda assim, nestes animais, estamos a providenciar condições substandard e que são negligenciados e que estão fora do radar daquilo que é a opinião pública. E isto tem muito a ver também com a distância que nós temos com estes animais. Se nós percebemos realmente o que é que um cão e um gato precisa, porque somos mamíferos e sabemos, comungamos de comportamentos muito semelhantes, quando passamos aqui para classes mais afastadas de nós, como répteis ou anfíbios ou aves, então a nossa capacidade para dar as suas necessidades diminui drasticamente. E aquilo que nós sabemos cientificamente sobre as necessidades daquelas espécies, porque no caso dos répteis estamos a falar não de espécies domésticas, mas de espécies selvagens. Selvagens, sim. Dificulta muito mais a capacidade que nós temos para lhes providenciar aquilo que eles realmente precisam e que mimetize as suas necessidades no meio selvagem. Certo. E realmente mostra bem como estes animais estão também, podemos dizer, num seio familiar, não servem propriamente uma função que não seja o de serem quase que representantes da natureza e estarem ali como coleções, muitas vezes, mas que fazem com que as pessoas, muitas vezes podemos dizer que as pessoas não estão capacitadas para ter estes tipos de animais e pode-nos fazer questionar que animais é que realmente nós devemos ter como animais de companhia. Certo. Será que aí o elemento da fascinação, não é? Tem aí um fator motivador de as pessoas terem estes animais e depois não têm as condições para os ter, não é? É Mas se calhar. motivador, mas depois também confunde
porque achamos que basta ter um ambiente sofisticado para termos um ambiente adequado, e não. Certo. Quando falamos, por exemplo, que um lagarto precisa de gradientes de temperatura, precisa ter zonas com temperatura quente e zonas com temperatura fria dentro do mesmo espaço, muito poucas pessoas providenciam esses Conseguem, gradientes de temperatura. claro. Uh, e, e realmente há espécies que se calhar não as deveríamos ter em cativeiro, porque neste caso falamos em cativeiro porque são animais selvagens e não animais de companhia. Certo. Mas mesmo com os animais, com os cães e com os gatos, muitas vezes temos os nossos animais em situações que podemos considerar quase cativeiro. Cativeiro, sim. Em Penso, varandas, acorrentados e, sim, enfim. por exemplo, gatos, alguns gatos que possam estar altamente motivados para caçar e que estão fechados num apartamento. Sim. Não estou a dizer que esses gatos devem ir à rua, não é? Não seria a forma mais responsável de ter um animal, mas realmente há questões que se põem sobre o bem-estar destes animais que conflituam com aquilo que é a percepção que estes animais são bem para nós, fazem-nos bem, mas também temos que ter em conta em que condições é que os temos, que animais é que temos e realmente Claro. o seu bem-estar. Claro. Por isso é que eu dizia na introdução, e é uma coisa que eu defendo, que é realmente, eu acho, por muito que uma pessoa goste de animais, e eu adoro animais, se não tenho condições para os ter, se calhar realmente mais vale não os ter. E depois, Certo. mas isto é muito complexo, não é? Porque depois voltamos àquela questão. Por exemplo, uma das primeiras cadelas que eu tive aqui em Lisboa, porque eu vim para Lisboa estudar, já foi há muitos anos, era uma cadela que tinha sido abandonada e andava na rua, e ela veio atrás de mim e do meu companheiro da altura e acabou por ser adotada por nós. E porque era sempre este dilema, não é? Ou seja, eu achava na altura que nós não tínhamos condições, nós tínhamos acabado de comprar um apartamento, era um apartamento Uhum. pequeno, e eu achava que não era um bom ambiente para ela, mas depois o dilema era, ok, então, mas também não vou deixar na rua, quer dizer, pronto. E acabámos de facto por adotar a cadela. Mas é que isto é mesmo muito complexo, que é esta questão do não temos condições, não temos, mas depois nós confrontamos-nos com, e sobretudo aqui em Portugal, as dificuldades em dar condições aos animais que estão abandonados na rua, na recolha deles, quer institucionalmente, quer pessoalmente, né, pelas pessoas, as dificuldades que é de controlar as populações de animais deambulantes, não é? Ou seja, tudo Uhum. isso é muito difícil realmente gerir esta questão, não é? Porque nós falamos dos animais de companhia e é muito bom tê-los, mas depois também temos o outro lado, o lado negro do abandono Uhum. e da negligência. Nós falamos há um bocadinho, há pouco, dos animais estarem em cativeiro, mas depois também temos casos de negligência e é todo o tipo de Uhum. animais. Às vezes nós pensamos que é só animais, que é só os cães ou os gatos, mas realmente há cavalos e há outro tipo de animais que são Uhum. negligenciados e são abandonados também, não é? Uhum. E eu não sei o que é que pensa disto, Manuel, mas quer dizer, mas isto é muito complexo, ou seja, não é? Por isso É é que ainda não se tremendamente resolveu, não é? complexo. Por isso, É por isso, por isso é que nem ainda não mais, resolvemos, não é? Pronto, pois, nem já mais. calculei, não é? E a sociedade tem, vários setores da sociedade têm perspectivas diferentes de como resolver esse problema. A verdade é que o problema dos animais errantes é algo não só nosso, mas também de outros países do sul da Europa. Há várias questões, algumas culturais, que fazem com que assim seja. Mas, por exemplo, em números do ICNF de 2021, portanto, que eu acho que saíram o ano passado e, portanto, são de 2021, foram adotados qualquer coisa como. Não, foram recolhidos pelos Centros de Recolha Oficial de Animais 43 mil animais e só 25 mil é que foram adotados. O que dá qualquer coisa como mais de quase 60% dos animais que são recolhidos é que se conseguem adotar. Pois, Todos os anos esse déficit aumenta. Uma das medidas que foi feita, e uma boa medida, foi reforçar a rede de centros de recolha de animais, reforçar também a ligação que existe entre os canis municipais e as associações zoófilas e associações que fazem um trabalho no terreno extraordinário para acolher e adotar os animais, mas continuamos, não vamos lá por aí, precisamos de uma mudança de mentalidade. pois, Podemos dizer que tem havido essa mudança de mentalidade, já acontece.
mas também tem sido muito imposta legalmente pela forma como todos os animais, agora cães e gatos, têm que ter o registro eletrónico, chamado microchip, têm que ter um boletim sanitário oficial, que ateste realmente as intervenções que foram feitas, um registro que possamos saber se o animal foi, que intervenções foi sujeito, normalmente foi castrado ou não, e muitas vezes também faz a castração dos animais para realmente evitar os animais errantes. Mas os animais ainda temos aqui questões do papel do animal dentro das nossas casas, que conflitua muito com esta visão de que todos os animais têm que ser castrados e todos os animais têm que estar dentro de casa. Né? Muitas pessoas, o animal deve continuar cá fora e deve estar e não deve ser castrado, e isso faz com que o problema se vá perpetuando e continuamos a ter animais que não são nem registados, nem castrados, nem nada. Nem castrados, embora eu também não sou apologista de que a castração deve ser obrigatória. Onde aqui temos que atuar é na educação e na formação. E se o fizermos, porque também tem consequências para os animais, todos os animais serem castrados. Mas temos ainda um grande papel, um grande caminho a percorrer. Pois, eu ia lhe perguntar, já adiantou um bocadinho sobre isso, de que se não é aqui esta questão da criminalização dos maus tratos, como há bocado falámos ligeiramente, e como isso não funciona, ou seja, está lá a lei, mas realmente as denúncias depois não prosseguem, ou as pessoas pagam multa ou não pagam, enfim. E eu ia lhe perguntar aquilo que estava a dizer, tem muito a ver com a cultura, né? São questões culturais, são questões de mentalidade que não mudam facilmente, apesar da lei já dizer, mas a mentalidade não muda ao mesmo tempo que a lei, não é? Não, claro. É geracional. Precisamos de 20 anos para mudar mentalidades. E mudar mentalidades, claro, alguém dizia que é o mais difícil. Com um número tão grande de animais, criminalizar os maus tratos é um excelente passo. Mas temos que compreender que vivemos num Estado de Direito, que as pessoas têm direitos, liberdades e garantias, nomeadamente têm direito à sua liberdade, que só pode ser privada quando estiver em causa um bem que seja superior à sua liberdade. E esse bem tem que estar constitucionalmente consagrado. Certo. Portanto, é preciso violar algo que a Constituição considera que é fundamental, que é um alicerce da sociedade, para que uma pessoa possa perder a sua liberdade, nomeadamente ser criminalizado o seu ato, quer seja de abandono, quer seja de maus tratos. Certo. E esse foi o problema, porque a lei dos maus tratos não funcionou. E não funcionou, e podemos dizer, hoje estamos 9 anos depois da sua implementação, a lei não funciona. Porque, por duas questões. Primeiro, porque os animais não estão defendidos na Constituição, e depois porque a lei defende a figura do animal de companhia. A figura do animal de companhia, segundo a lei, é o animal que é detido por alguém na sua casa para entretenimento e companhia. Ora, uma definição que usa o termo que quer definir na própria definição é uma má definição. Certo. Além de que é uma definição, não digo errada, mas que passível de ser contraposta. Eu posso dizer limitadora. O meu cavalo é um animal de companhia e não é detido no meu lar. Certo, pois, claro. E é um animal de companhia, mas a lei não o considera. E no entanto são. Os cavalos estão numa situação muito frágil, porque são ao mesmo tempo animais de trabalho e animais de companhia. Companhia, são as duas coisas, pois. São as duas coisas, o que quer dizer que não são nenhum. Pois, é difícil enquadrá-los depois nessa lei. É difícil precisamente enquadrá-los e protegê-los. Exato. Outro exemplo, os cães errantes. Não é? Imagino que eu maltrato um cão errante. Um cão errante, que é um cão asilvestrado, que é um cão que perdeu a capacidade de ser socializado, porque ultrapassou aquele período sensível em que não teve contacto com seres humanos e, portanto, é um animal que se comporta de forma silvestre. Se eu fizer mal a esse animal, estou a cometer um crime,
Em princípio, sim, porque vou contra o espírito da lei. Mas na prática, se eu recorrer, não, porque aquele Pois, animal não é um animal de companhia. não é considerado, exato. Não é considerado animal de companhia. Ahm, Onde é que está o futuro desta lei? Eu sou daqueles que acha, e aqui se calhar vou contra muitos dos profissionais do ramo animal, que acham que a lei devia ser para todos os animais, excluindo boas práticas de todas aquelas atividades que já têm uma, uma lei que as regule, como seja, como seja a caça, como seja a produção pecuária, etc. A pesca, por aí fora. E por aí fora. E, portanto, aí já estaríamos a fazer uma lei que defenderia algo que nós entendemos que aqui é o animal, e não este híbrido que é o animal de companhia, que não funciona. E, por outro lado, precisamos realmente de um reforço, realmente como fizeram os alemães, que é considerar animais como sendo um valor, da mesma forma que a natureza é um valor que deve ser Exato, defendido. exato, exato. Era isso exatamente que eu ia dizer, ou seja, porque se nós estamos a retirar esse valor aos animais, é quase como se estamos a retirar valor à natureza, de certa forma, não é? Não é mais? Eles são uma parte importantíssima da natureza e Exatamente, há quem advogue isso, que realmente a lei a Constituição já os prevê ao prever a natureza. exato. Mas há diferentes entendimentos Pois, de diferentes juízes e estamos num impasse que ditará certamente a inconstitucionalidade da lei e precisamos de passar em frente. Precisamos pois, de pois, mudar pois, esta lei urgentemente. pois, pois. Porque eu acho que é um, pronto, isto é uma visão pessoal, eu acho que é uma questão de ética até, ou seja, o Não é mais? respeito pela vida animal, eu até gosto mais de dizer pela vida não humana, não é? É uma questão de ética e moral, não é? Ou seja, de uma civilização e da humanidade no geral e das comunidades, que é o respeito pelos seres não humanos e pela natureza na sua Sim, totalidade, não é? sim. É uma questão que não pode ser de todo escamoteada e, De maneira nenhuma. e ser limitada ou ser limitadora no sentido de salvaguardar esse respeito, não é? Uhum. Mesmo para quem não acredita no conceito de direitos dos animais, é impossível não defendermos de forma indireta os direitos dos animais, nem que seja para defendermos os direitos, por A exemplo, das natureza. gerações futuras. Claro, 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 Eh, e todos nós defendemos algo tão universalizável como seja o conceito de vida e defender a vida e claro, defender certo, sim. um, que a humanidade possa viver uma vida boa durante muitos, muitos e longos anos e, portanto, nem precisamos de advogar que os animais têm direitos, que é algo que muitos rebatem, para, para os defender. Claro, eu concordo, sim. E agora, por acaso, é interessante falarmos na parte mais abrangente da natureza, para falarmos num ponto que tínhamos aqui, já até que foi um dos pontos que o Manuel me tinha enviado antes, que é a questão das alterações climáticas, não é? E o impacto nos animais. E eu, se fosse possível para si, eu gostava que nós falássemos um bocadinho, quer a nível pessoal, até nos nossos animais de Uhum, companhia, porque eu acho que isso também tem impacto, uhum, quer a nível, lá está, da natureza, dos animais selvagens e até dos animais, como falou há uhum, pouco, dos animais de produção, ou seja, estas mudanças que nós estamos a ver, não é, em frente aos nossos olhos, não é possível negar o que está a acontecer. Como é que isto tudo, na sua perspectiva, vai impactar a uhum. vida animal, não é? Quer seja a nível pessoal com os nossos animais de companhia, quer com os nossos animais selvagens ou de produção. Um, bom, esse é um tema que realmente tem sido extremamente fraturante, mas também tem sido alvo de muita desinformação. Uhum. E tem havido uma demonização das práticas da agricultura, como sendo responsáveis por metade dos gases de efeito de estufa que são emitidos por via antropogénica, o homem, e, em especial, a pecuária. Esses números já vieram de um relatório da FAO, do Livestock Long Shadow, que já tem muitos anos, e que foi, entretanto, já desconstruído pelas novas evidências científicas. E a verdade é que nós olhamos muito para a agricultura como olhamos para outras formas de produção de carbono, que é, entra, o carbono sai da terra
e é emitido para a atmosfera, que é aquilo que acontece com os combustíveis fósseis. Ora, com a agricultura e com a pecuária em particular, não é isso que acontece. Nós não temos uma via unidirecional em que retiramos do solo o carbono em forma de hidrocarbonetos, ou seja, gás, petróleo, e o lançamos para a atmosfera depois de o transformar em energia. O que nós temos é um ciclo. E esse ciclo é um ciclo que sempre existiu, e é um ciclo dinâmico, que é o ciclo de carbono. Portanto, uma vaca que está a comer erva, portanto, ela emite parte desse carbono na forma de metano dos seus arrotos, que realmente tem um efeito de estufa grande, embora de curta duração, mas está a fazer captação de carbono no solo através dos seus excrementos, que além disso têm um papel fertilizante. E tudo isto, dentro de um determinado contexto, podemos dizer que tem ou uma conta, um balanço nulo, ou muitas vezes até um balanço positivo. Poderá ter um balanço negativo nos casos que sejam mal geridos, de pecuária, que não haja propriamente um tratamento dos efluentes, um tratamento dos resíduos, mas nós podemos ter ou soma zero, ou até uma soma positiva por ter esses animais. Outra coisa diferente é dizer que, ok, deixámos de ter fauna silvestre para ter animais de produção. Aí é uma questão diferente. Aí realmente temos que fazer um processo de reflorestação e de retomar espécies que fomos perdendo porque utilizámos espaço para fins humanos. Mas não podemos dizer, onde eu acho que quero chegar é que mais biodiversidade e mais animais, nomeadamente mais ruminantes, não é necessariamente mais efeito de estufa. E mais emissão de carbono. Até porque o número de animais usados para produção animal, por exemplo, na Europa, estagnou ou até diminuiu. O que acontece é que estes animais são cada vez mais eficientes. E, portanto, o que nós temos agora é uma pecuária cada vez mais eficaz, quer seja, e uma agricultura também mais eficaz, em que com menos terrenos, com menos recursos, com menos animais, produzimos mais alimentos. E, portanto, não podemos viver sem alimentos. A agricultura sempre fará parte da nossa pegada, mas esta agricultura pode ser vista como um ciclo e não simplesmente como um emissor de carbono, como acontece com outras áreas, como sejam os transportes. Não há ciclo. Os aviões e os carros, por exemplo, sim. E, portanto, houve uma certa demonização que depois trouxe certas alternativas alimentares que não são melhores, não é? Para estarmos a importar os abacates que vêm da América do Sul, não vai resolver em nada a nossa pegada ecológica. Mas estaríamos melhor a comer uma carne barrosã que foi criada em terrenos que são impróprios para a agricultura, que são terrenos pobres, pedregosos, em regiões montanhosas, que só servem exatamente para a pecuária. Ou melhor, em que a pecuária é a única forma de agricultura economicamente viável e também ambientalmente sustentável naquelas regiões. E, portanto, há que ver isto com esta perspectiva. Sim. E no que respeita aos animais selvagens, eu vi há pouco tempo e cheguei a partilhar consigo que saiu um artigo na Nature a indicar que, por exemplo, os elefantes têm um papel importantíssimo para a biodiversidade pela forma como a sua digestão, o seu sistema digestivo, não é? Porque realmente eu sigo algumas organizações que tratam de elefantes e os recolhem e tratam deles, e realmente eu não sabia, mas o sistema digestivo dos elefantes é um sistema que não digere completamente a comida, e portanto eles são herbívoros, essencialmente, também comem raízes e alguns frutos, mas sobretudo herbívoros, e o sistema deles, portanto, não digere completamente, não é como o nosso,
nesse caso, não digere completamente e os excrementos servem depois para polinizar e até É mais, para como é que se diz? Para utilizar na agricultura, ou seja, servem é de, mais como fertilizante. não é? Como fertilizantes, exatamente, era essa a palavra que me faltava. E eu pergunto-me, quando nós estamos a viver, e vamos viver no futuro com certeza, ainda condições mais difíceis de alterações climáticas, estes animais que têm, e quem diz os elefantes diz os outros, porque todos fazem parte da biodiversidade, não é? Como é que isto vai ser? Ou seja, claro que o Manuel não tem uma bola de cristal, não Não, pode dizer exatamente não, como é que vai ser, não é? não. Mas de qualquer forma, isto vai ser complicado, não é? Ou É. seja, em termos gerais no planeta, os animais cada vez mais estão ameaçados pelas Uhum, nossas atividades e pronto, e por tudo o que está a acontecer no planeta, não é? uhum. Nós estamos a assistir à evolução em direto. Portanto, as Exato, espécies estão a ser forçadas a adaptar-se porque o seu ambiente está a mudar de uma forma muito rápida. sim, E, e vemos hoje o papel que certas espécies têm, como falou dos elefantes, normalmente que são chamados as espécies, as keystone species, as espécies charneira, chave, né? São muito as importantes, espécies-chave, espécies-chave. que se essa espécie desaparece, todo um ecossistema fica Estamos tramados, basicamente, estamos tramados. nem mais, É como nem as mais. abelhas, não é? Como as abelhas, não é? Como as Estamos tramados. abelhas, como, por exemplo, os castores, com a sua construção de diques e retenção de água, Exato, e que são espécies que têm um papel interligado, mais uma vez, o conceito de ciclo, onde há um efeito que depois se perpetua e que muitas vezes está escondido, como seja esse que falou dos elefantes. Nós precisamos realmente de conseguir criar condições para essas espécies sobreviverem, porque exato, o nosso maior recurso é a biodiversidade e nós exato, ainda não conseguimos, para certos desafios, vamos precisar de ferramentas, moléculas que estão neste momento na natureza e que precisamos de investigá-los para conseguir retirar deles a solução para aquilo que são os nossos problemas. Nós não vamos conseguir arrefecer o planeta, já sabemos que o 1,5 grau está garantido, os 3 graus para lá vamos, sim, né, zonas do hemisfério norte que já estão com mais de 2 graus de temperatura, mas também temos que as espécies são mais resilientes do que aquilo que muitas vezes nós reconhecemos. E as espécies, e temos que estudar e ver de que forma é que elas estão a adaptar e o que é que elas necessitam para conseguir fazer esse mecanismo de adaptação. E depois criar, penso que a retenção de carbono, a captação de carbono da atmosfera seria uma das maiores tecnologias que poderíamos inventar, e já há tecnologia nesse sentido, mas isso já nos desvia um bocadinho da já nossa discussão. sim, ainda não falámos de terapia, vamos falar a seguir. Mas isto para dizer, só para deixar esta ideia, que realmente se nós não defendermos as espécies e a biodiversidade, também não nos defendemos a nós. Não é? Nós defendemos a nós. Acho que isso é importante deixar. Não é que Uhum. não somos os primeiros a dizer isso, obviamente, mas é sempre importante reforçar esta ideia, porque acho que às vezes nós vivemos tanto na nossa bolha que esquecemos que não estamos não sozinhos neste planeta e, portanto, ao defendermos as espécies, ao defendermos o próprio planeta, estamos a defender a nós. Portanto, é importante deixar essa ideia, né? Porque às vezes acho que a gente se esquece um E bocadinho disso. perdemos um pouco a ligação ao meio natural que nos permite compreender o que é que lhe devemos Exatamente, e o que é que da exatamente, nossa vida cotidiana vem desse meio natural e, e não quero mais exatamente, reforçá-lo. exatamente, exatamente. Pronto, nós já estamos aqui há bastante tempo, mas temos que falar da questão da terapia com os animais, não é? A terapia que é engraçado, porque eu descobri que há relativamente pouco tempo, no Hospital São João no Porto, Uhum, começou, eu não sei se o Manuel sabe disto, mas há um serviço com cães na unidade oncológica, uhum, que é exatamente, os cães servem como serviço de apoio emocional aos doentes oncológicos, e eu acho que é dos primeiros sítios em Portugal, em termos uhum. oficiais e institucionais, em que isto acontece, porque a ideia que eu tenho é que realmente em Portugal não há muito esta
ideia da assistência com animais. Ou talvez esteja enganada, Manuel, mas a Não há. terapia assistida com animais, tem alguma ideia do que há em Portugal? Sim, realmente não tínhamos tradição nessa área. Até há bem pouco tempo era comum um animal não poder entrar no transporte público, não é? E hoje há uma lei que nos permite que os animais entrem em transportes públicos desde que condicionados. E então, quando falamos em hospitais, em escolas, em instituições públicas, a entrada aos animais sempre teve vedada. Muito se falou sobre, por exemplo, a entrada dos animais nos restaurantes, que não é mais do que É um fait verdade. divers, porque realmente o restaurante é o último sítio onde nós precisamos de animais. Realmente, Nós precisamos de realmente, animais em tantos sítios é verdade, e fomos é logo verdade. começar pelos restaurantes, Até no que é local de trabalho, eu acho que, por até no local de trabalho. exemplo, se as Sim, pessoas pudessem um dia por semana ou uma tarde por semana levar o seu sim, cão, o seu gato para o trabalho, com certeza que se calhar isso iria ajudar a sim, diminuir níveis de sim. ansiedade, níveis de stress, muito, muito, de E forma muito eficiente. ainda bem que fala nisso, porque há um estudo recente de investigadores da nova School of Business and Economics, Uhum, com cães em ambiente de trabalho. E o que estes investigadores portugueses dizem é que há uma influência positiva no bem-estar individual, mas também no bem-estar coletivo da coletivo organização, exato, por levar os exato. animais, neste caso eram cães, para um ambiente de trabalho. Acontece que isto só funciona se estiver acompanhado de medidas que sejam inclusivas dos animais, senão Claro, estamos claro. naquele impasse em que o animal alivia o stress, a não ser que aumente o stress, não é? Exato, exato, Porque há estudos que dizem que o animal exato. eh, ajuda-nos a aliviar o stress, mas também há estudos que dizem o contrário, porque realmente se não houver as condições para acomodar os animais, então esta solução não funciona. Dizer isto que as organizações têm que se adaptar e não basta dizer podem trazer os seus animais, é preciso criar realmente condições Condições, claro, para os animais poderem estar e poderem conviver pacificamente com as pessoas. claro. Um, mas realmente as áreas onde os animais se destacam são as áreas médicas, não é? Nomeadamente, sabemos realmente que os animais com crianças têm um efeito extraordinário. As crianças são muito ligadas aos animais e eu volto sempre a dizer, nós biologicamente estamos programados para gostar de animais e as crianças estão conectadas de uma forma como nós muitas vezes já não o fazemos, porque estamos muito preocupados connosco próprios, não é? Uhum, uhum. E uma das crianças com cancro, realmente crianças que têm doenças crónicas e que precisam de apoio, que estão internadas e que não podem sair, ter um animal dá um apoio que está cientificamente comprovado, e especialmente crianças que têm déficits cognitivos e doenças psíquicas que interferem com a sua forma de relacionamento com o outro. O caso extremo será crianças com autismo. As terapias assistidas com animais têm resultados extraordinários na forma Extraordinários, sim. como essas crianças se conseguem conectar com o meio Com o exterior. animal, sim. Ao Sobretudo, conectar com o animal, elas conseguem uma via de comunicação para o meio exterior. com o meio exterior, exatamente. Eu penso que com as crianças autistas, em Portugal acho que também existe, é sobretudo com cães, mas também com cavalos. Muito. Que existe terapia assistida com cavalos para crianças com autismo, que Sim, tem resultados extraordinários. Tanto quanto eu pude pesquisar e encontrar, tem resultados extraordinários, sim. essa terapia. Com cavalos, com burros, com animais que permite uma. Tem animais que têm que ser bem treinados, mas que permite não só um bem-estar e um desenvolvimento dessas crianças, como também funciona como uma forma de fisioterapia. Não é? Tem Uhum, esta componente fisioterápica também. Elas uhum, estão a uhum, exercitar outras competências, como uhum, seja uhum. o equilíbrio, seja a confiança, e esse tipo de terapia tem funcionado muito bem. Depois há outras terapias que são mais discutíveis, Hum. e uma delas é a delfinoterapia. Portanto, falamos aqui de equinoterapia, a zinoterapia com cavalos e burros.
A delfinoterapia Com já não golfinhos, não é? estamos, sim, já não estamos no mesmo campo. E porquê? Porquê é que não é a Porquê? mesma coisa? Porquê que não é a mesma coisa? Porque, bom, é preciso dizer que há poucos estudos em qualquer uma destas. Estes estudos são muito sujeitos a viés, como todos os estudos na área das terapias assistidas com animais, porque há um viés de expectativa, há um viés de seleção, e no caso dos golfinhos, bom, quem vai para uma ilha exótica ou para uma região exótica nadar com golfinhos, obviamente que se vai sentir melhor. E nada tem a ver com os golfinhos, tem a ver com a experiência, não é? Claro, E além de que, mais uma vez, com os golfinhos estamos a falar de espécies selvagens, não estamos a falar de certo, espécies domésticas. certo, Não certo. estamos a falar de espécies, estamos a falar de espécies cognitivamente muito evoluídas, é certo, mas não há nenhuma evidência de que a nossa ligação com aquela espécie em particular nos traga ou benefício a nós ou benefício a eles. Já com os cães, com os gatos e com os cavalos, a história é muito diferente. Estamos a falar de animais domésticos, animais que desenvolveram uma relação geracional interespecífica connosco e que Certo, realmente os torna capazes de se relacionarem connosco e de realmente fazer com que nós possamos beneficiar dessa relação. Claro que em todas estas, a espécie que destaca é o cão, e como disse muito bem na introdução, o cão sim. não é por acaso que dizemos que o cão é o melhor amigo do homem, porque é mesmo. Sim, sim, sim. E Estamos, é engraçado, só dizer isto é engraçado porque há alguns estudos, o Earth Math Institute fez um estudo nos Estados Unidos em que mediu várias coisas. Uma delas foi os níveis de oxitocina e outra uhum, coisa foi os batimentos cardíacos de uhum, cães e dos seus tutores ou donos, não é? uhum, E realmente as conclusões, e há outros estudos também que mediram, acho que há um estudo também na Polónia que fez isso, de medir os níveis de oxitocina, quer nos cães, quer nas pessoas. E realmente o que se descobriu, ou enfim, o que estes estudos apontam para é que realmente a relação entre os cães e os seus tutores é uma relação muito, muito emocionalmente carregada, certo. precisamente por isto, porque há o batimento cardíaco fica sincronizado, portanto, um release, não é? Uma descarga de Uhum, oxitocina. A oxitocina é designada como a hormona do amor, embora não seja bem, e é sim, também a hormona que sim, está presente na relação entre mãe e filho, não é? sim, sim, sim. Portanto, é o que está a dizer, ou seja, os cães atingiram um nível de desenvolvimento enquanto espécie que se calhar não pode ser comparado com outros animais, não é? Os gatos também se calhar estão ali pertinho, mas não, ainda assim não chegam Não, sim, tanto como os sim. cães, não é? Eu acho que os gatos são uma espécie selvagem em domesticação ainda. Ainda estou no processo de. Ainda estão no processo. Sim, É uma espécie que interessante, nós estamos a interessante. ver. Há coisas que se descobriram muito recentemente nos gatos que não se sabia, Ah, que interessante. que dizem respeito, por exemplo, à comunicação entre as espécies. Dizia-se, era comum dizer há 20 anos, né, que o gato gosta da casa, não gosta do dono, gosta da casa. Não é? E de Pois. alguma forma tem o seu quê de verdade. O gato é um animal solitário, melhor, vem do animal solitário, ele é seletivamente social, hoje em dia é o gato doméstico, mas o gato selvagem era solitário e tinha um território que estava muito bem definido e tinha que o Exato. defender. O seu Não é? espaço, exato, exato, É exato. muito diferente dos cães, O seu ou dos território. descendem dos lobos, a organização é muito diferente. O gato está. É muito importante para ele o espaço onde ele se insere. Mas também é importante o relacionamento que tem com a pessoa, principalmente com uma pessoa. Os gatos relacionam-se Só com preferencialmente uma com pessoa, não, eles preferencialmente com uma. E com certo? essa pessoa eles são capazes de estabelecer laços afetivos que nós reconhecemos muito nos cães, porque os cães são animais de alcateia, animais sociais, De gregários, grupo, como nós, de grupo, sim, como nós, sim, sim. e porque nós com os cães temos uma evolução, não só uma coevolução, mas uma evolução convergente. Nós convergimos evolucionariamente porque evoluímos como espécie juntos. E isto é uma longa história. Não é? Mas o Sim, sim, cão sim. destaca-se de todas as espécies animais e vegetais porque foi o único ser vivo que foi domesticado
ainda no período em que nós éramos caçadores-recoletores no Paleolítico. Exato. Todas as outras espécies, portanto, o que faz, normalmente se chama o Mesolítico, aquilo que faz o período de transição entre o Paleolítico e o Neolítico, é a agricultura e a domesticação. O único animal que está antes De da todos os outros, domesticação, todos os outros, é o cão. é o cão. Portanto, apanhou-nos Claro. numa fase em que nós andávamos por aí e precisávamos de comunicar. Exato. Portanto, não estávamos estabelecidos, não havia propriamente rebanhos. Exato. E ele tinha que nos acompanhar e tinha que comunicar connosco. Essa capacidade de comunicação ainda lá está. Está cada vez mais aprimorada, podemos dizer. O gato já se vê algumas coisas. Ou só agora é que descobrimos, não sei. E uma delas é o piscar de olhos do gato. Que Se interessante. tiver um gato à frente que está relaxado e o gato começar a piscar os olhos devagar, e se a Anabela piscar de volta, devagar também, está a estabelecer uma relação de confiança com aquele gato. Que interessante. E isso é uma descoberta relativamente recente que mostra uma forma de comunicação que provavelmente foi se estabelecendo à medida que a nossa evolução em conjunto, que a nossa coevolução Foi acontecendo. Foi acontecendo. E estávamos a dizer isto porque isto não acontece com outras espécies selvagens e, portanto, o papel das outras espécies vai ser sempre menor. Claro, e não basta nós querermos que uma espécie seja doméstica para ela ser doméstica. Também é outro tema. Claro. Eu queria lhe perguntar aqui uma coisa que eu acho interessante. As pessoas que têm animais, e quando eu digo aqui animais de companhia, geralmente, eu não sei se as pessoas que têm gatos dizem isto, mas sobretudo eu conheço muitas pessoas que têm cães e dizem isto. E pronto, e a minha percepção também é um pouco essa. Mas eu queria ouvir a sua opinião, digamos assim, de especialista, que é: nós costumamos dizer que os animais têm personalidades diferentes ou disposições diferentes. Nós podemos dizer que, por exemplo, um cão não é igual a outro cão, tem a sua maneira de ser, tem a sua personalidade. Nós podemos dizer isso, nós podemos dizer que um cão tem uma personalidade que é diferente de outro cão. É uma personalidade? Sim. Sim, provavelmente a palavra resulta do nosso antropomorfismo. Pois, lá está. Quando vem de pessoas. Não é? Lá está, exato, lá está. Mas à falta de melhor, é uma palavra que expressa as diferenças dos animais, que os animais têm em termos da sua características particulares. Pois. Portanto, ou seja, são características particulares que se distanciam da espécie. Portanto, eles têm as características de espécie e depois têm características particulares, não é? Eu diria que são características da espécie na mesma, mas que são características daquele indivíduo. Portanto, temos características filogenéticas e características ontogenéticas. Genéticas, depois, do indivíduo e da espécie. Que realmente dizem mais respeito àquele indivíduo em concreto. E isto é possível de ver não só nos cães e nos gatos, mas podemos ir até aos peixes. Eu até diria nos animais selvagens também. Ainda nos não animais tão... selvagens também? Talvez não tão evidente, mas também, não, eu diria. Diz tudo respeito àqueles animais que nós temos acesso para estudar. Pois. Um animal que se usa muito em experimentação é o zebrafish. Peixe zebra. E é um peixe. E é possível dizer que há peixes zebra bold, que eu não sei em português são... Arrojados, talvez seja a palavra. Arrojados. E temos os peixes zebra mais tímidos. Mais tímidos. Isso é muito interessante. Se até num peixe zebra nós podemos... Exato. Distinguir, fazer distinção, não é? Pelo menos estes dois tipos básicos de personalidade. Imagino num cão. Que fará num mamífero, que é muito mais evoluído. E num mamífero altamente social, como seja, por exemplo, como seja um cão. Exato. E os criadores sempre fizeram isto de forma instintiva. Exato. Quando nós falamos na característica da espécie, e se for ver a característica, a descrição de um criador de Jack Russell Terrier, terá descrições como corajoso, intrépido, aventureiro, energético, que são tudo características humanas. Humanas, exato. Que nós transferimos para os animais porque fazem parte do nosso relacionamento. Do nosso repertório, não é? Repertório de emoções, repertório de atribuições e de significados. Sim, nem mais. E isto também pode ser visto noutras espécies, de forma como um ganadeiro fala dos seus touros. Também não é de forma nenhuma diferente. E, portanto, não é descabido falar em personalidades quando falamos em animais. O termo, porventura, poderá ser enganador, mas reflete mais uma vez aquilo que falámos. Só uma nota, quando eu falei do antropomorfismo, falei no antropomorfismo sentimental, como sendo algo a evitar,
Mas também disse que o antropomorfismo é inescapável e, portanto, temos é que usar um antropomorfismo crítico. É dizer, ok, certo. eu sei que estou a usar um termo humano ou usar uma característica humana, mas eu uso-a à falta de melhor para tentar Exato. interpretar este comportamento. E se o Exato. fizermos, entendemos todos. Exato. Ou seja, não é estarmos a retirar ao animal a sua agência também, não é? Porque o Nem animal também mais, tem, nem também mais. tem É direito à sua simplesmente, agência, não é? é À simplesmente sua fazer uma tradução. determinação, Sim. que obviamente, como não se expressa da mesma forma que nós, isto só para clarificar aquilo que estamos a dizer agora, como um animal não se expressa nem se manifesta da mesma forma que nós, mas no entanto tem direito à sua determinação, à sua agência, e portanto, quando nós utilizamos este tipo de adjetivos para o qualificar, tem que ser sempre com esta distância, né? De que e não é um ser humano que está ali, é um ser que não é humano e que também tem as suas características e né, a sua forma de vida, digamos assim, não é? Sim, é o sujeito de uma vida, como dizia Exatamente, o Tom Murray, exatamente, sujeito de uma vida. exatamente. Nós estamos quase a acabar, mas eu queria ainda aqui falar um pouco desta questão do, se calhar os cães são um exemplo. Eu ouço muito dizer que os cães e os cavalos estão muito próximos na distância que estão de nós, na distância no sentido da proximidade, não da distância, se calhar utilizei mal a palavra, não é a distância, mas sim a Sim. proximidade. E na relação que temos com eles, né? Na relação de proximidade que temos com eles. E eu acho que só o facto de nós acariciarmos o pelo do animal ou o corpo de um animal nos traz logo uma sensação de relaxamento. Mas eu queria aqui falar um pouco, e não sei da sua prática o que é que vê, mas esta relação emocional, sobretudo com os cães, que se calhar são, enfim, como já falámos aqui, os que estarão mais próximos nesta relação, como nós dissemos, esta questão do como é que um animal, neste caso o cão, eu sei que as características da espécie também são seres sociais como nós, aliás, como eu disse, têm uma inteligência social muito parecida connosco no início da nossa vida, mas além disso, esta conexão emocional que nós desenvolvemos, sobretudo com os cães, e também ressalvo de novo com os gatos e com os cavalos, mas os cães são mais estudados e pronto, e realmente a ligação que temos com eles é diferente e por isso eu estou a focar mais nos cães. Esta relação emocional, de onde é que isto vem da parte do animal? É uma questão de sobrevivência? Porque a espécie percebeu que realmente é produtivo e é bom para eles ter este tipo de comportamento, e do nosso lado, o que é isto que nos leva? Eu sei que o Manuel é da parte da veterinária e eu é que sou da outra parte, mas na sua perspectiva, o que é que nos leva a sentir este laço tão forte emocionalmente com os cães, em particular, que nos leva a que eles nos deem este apoio quando nós precisamos? Por exemplo, só aqui uma pequena partilha pessoal, uma das coisas que mais me ligou à minha cadela, por exemplo, era o facto de ela respeitar os meus ritmos. Eu acho que isto é uma particularidade da espécie, que eles leem tão bem o nosso comportamento que sabem ajustar o seu próprio comportamento ao nosso. E ela fazia isso, ela respeitava os meus ritmos e chamava-me à realidade quando eu estava horas e horas absorta no trabalho, porque ela precisava de comer e precisava de ir à rua. E o facto dela, por exemplo, lamber as minhas lágrimas quando eu chorava, criava um laço emocional muito forte. Por isso é que eu lhe estou a perguntar, esta questão do laço emocional que se estabelece, em que nós vamos procurar apoio emocional num cão, por exemplo, de onde é que isto vem? É uma boa pergunta. E eu acho que a resposta mais credível é que os cães, em particular, olham para nós como progenitores, e a verdade é que nós olhamos para os cães como crias. Como crias. E voltamos ao início da conversa de como os cães são um substituto perfeito das crianças. Porque realmente nós emitimos as mesmas hormonas, nomeadamente a Da ocitocina, oxitocina, sim. quando afagamos um cão do que quando Temos uma criança nos braços, não é? temos uma Temos criança nos braços. temos um bebê nos Ou braços. quando temos o sorriso de um cão
podemos chamar o sorriso, que é aquela cara alegre, Uhum. a boca aberta, língua de fora de um cão, que nos despoleta em nós as mesmas sensações de ver, não as mesmas, mas semelhantes, quando vemos uma criança a rir. Sim. A mesma coisa, por exemplo, com os gatos e com o miar dos gatos. O miar dos gatos, o que é? É uma característica da infância que foi retida na idade adulta e que serve única e simplesmente para comunicar com os seres humanos. Os gatos não miam em estado selvagem, a não ser quando as crias estão a amamentar e estão a chamar a mãe para ter acesso à mamã. Depois de desmamadas, as crias deixam Deixam de miar. miar? Deixam miar. Que Estamos a falar de interessante. vários miares, não é? O miar de cio, o miar Certo, certo, certo. de confronto, mas o miar que nós reconhecemos, o miar de chamamento, É é só para algo os que humanos, exclusivo é um para os humanos. comportamento aprendido, e provavelmente tem uma componente inata também, mas que é aprendida, e que o gato compreende que é a forma de reter a nossa atenção. Comunicar. E Que porquê é que interessante. nós atendemos ao gato quando ele mia? Porque o timbre, o som é muito parecido com o chamamento de uma criança. E então nós temos no gato duas características que são extraordinárias e que são casuais, que é, os gatos têm uma face que é muito parecida com a nossa. Que há olhos frontais, olhos grandes, enormes, que parecem quase como um anime japonês. Se reparar, a proporção dos olhos com a cara dos gatos é muito grande, portanto eles Sim, parecem sim. quase realmente uma figura de desenho animado, como eu ia dizer Hello Kitty, mas por acaso a Hello Kitty tem os olhos pequeninos, mas é um gato, por acaso. E que nos é extremamente apelativo, faz lembrar uma cara de um bebê. Lá está, E, sim. portanto, há características que mas aqui há uma diferença para o cão, é que o gato sempre foi assim, porque o gato, em termos fenotípicos, portanto, a sua aparência normal, exterior, é muito parecida com o gato selvagem. No entanto, calhou ser exatamente aquilo que nós procuramos, Exato. que estamos naturalmente aptos para cuidar de. E o miar, exatamente, mimetiza, não é? Eles não copiam, simplesmente é algo que eles fazem naturalmente e que nós achamos altamente apelativos. E por isso é que os gatos conquistaram o mundo. No caso dos cães, nós desenvolvemos para ter estas características neoténicas. Portanto, existe o conceito de pedomorfismo, que é forma de criança. Dentro do pedomorfismo, que tem componentes comportamentais e componentes fenotípicas, portanto, físicas, nós escolhemos as características mais neoténicas, que nos fazem remeter mais para a infância. Relembra. Portanto, se olharmos para um labrador com as orelhas caídas, os beiços, mais uma vez, aquela expressão que parece estar a sorrir, um comportamento infantil que se perpetua na idade adulta, tudo isso são características infantis que nós tendemos a valorizar e a cuidar. E, portanto, os cães, quer de forma inconsciente, duas espécies que se encontraram e que desenvolveram características que são convergentes, mas depois nós ainda assim aprimoramos a raça dos cães para ter essas características de forma exagerada. Onde é que isso se vê? Vê-se nas raças braquicéfalas, as raças que têm o nariz achatado. Achatado, sim. Que lhes têm consequências horríveis em termos de bem-estar, mas que nós consideramos absolutamente irresistível. Não é? Ver um pug com os olhos quase a sair Enormes. das órbitas, o Exato, nariz exato. achatado, aquela cara redonda, aquela língua de fora, aquele ar dócil, nós não conseguimos resistir. Resistir. Porquê? Porque os encaramos como crias, Sim, que têm sim, que ser sim. cuidados E tem que ser e protegido, tem que têm que ser ser. protegidos. Sim. E isto tem considerações sociológicas interessantíssimas, e há inclusivamente quem diga que os animais de companhia são parasitas sociais, que nos estão a parasitar socialmente, que não são o contrário do início da conversa. Eles fingem que são bons para São... nós, no Mas no fundo fundo, eles estão sim, a conquistar-nos. certo. Porque têm comida de graça, têm refúgio de graça, não é?
sim, até lhes apanhamos até Até recolhemos apanhamos os os seus cocós, excrementos. Exato, exatamente, exato. e portanto há quem diga que realmente que eles são parasitas sociais. A verdade estará aqui algures no meio. Sim, 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 sim. Esta visão tem algum mérito, eu devo dizer. Eu acho que sim, e sabe porquê, Manuel? Porque eu acho que se calhar nós até, por exemplo, quando um cão faz um disparate qualquer, olha, dou-lhe um exemplo, a minha cadela uma vez apanhou umas calças minhas e roeu umas calças. E eu desculpei-a muito facilmente. Eu acho que se fosse uma pessoa, e já É nem digo verdade. uma criança, bom, uma criança talvez fosse muito pequena também, faria o mesmo, não é? Mas Uhum. se fosse uma pessoa, um adulto, a estragar umas calças, bem, era cá um sarilho. É. Uma Era um pessoa, sarilho, mas um claro, sarilho. claro. Agora, ela roeu umas calças, eu olhei para aquilo, virei para ela e disse: "Oh, então foste fazer isto, Kika?" E ela olhou para mim com aquele ar, não é, que a gente diz sempre, aquele ar assim a olhar para mim, e eu, pronto, agarrei nas calças e meti no lixo e nunca mais falei no assunto, né? Claro. Quer dizer, porque realmente o que é que eu ia fazer, não é? E eu acho que tem a Sim, ver com isso que está a dizer, ou seja, nós claro. olhamos para eles e eles. Pois, eu percebo essa ideia, que é quase. Nós somos quase manipulados emocionalmente, né? De certa Somos forma, não é? manipulados emocionalmente, Exato. porque estamos geneticamente programados para Para gostar isso. de seres, Exatamente. com estas características. E não é que Sim. eles sejam extraterrestres, como alguém diz dos gatos, não é? Uhum. Vêm Vieram de do outro espaço para planeta. nos controlar, não é? Mas às vezes quase Exato. que parece, não é? Sim, 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 sim. Mas talvez seja, lá está, porque como disse, eles ainda não estão completamente domesticados, Não ainda não estão. chegaram lá, ainda não chegaram lá. Nós E ainda talvez por estamos isso. num processo, Exatamente, porque exatamente. a Mas nossa relação com os gatos é muito mais recente. exatamente. Mas eu diria até, e se calhar agora para encerrarmos, que ah, os cães ainda vão um pouco mais além, num certo sentido, do que as crianças, porque as crianças nós temos sempre esta noção, têm que ser cuidadas, protegidas, alimentadas e cuidadas, não é? Os cães é isso, mas depois ainda é aquela coisa de se nós estamos tristes, nós vamos procurar o cão, nós vamos dar um abracinho ao cão. E o facto de darmos o abraço ao cão e estarmos com ele e dar festinhas, de alguma forma faz-nos sentir melhor, o que pode não acontecer com as crianças. Quer dizer, Claro, às vezes as crianças não nos dão pois. esse efeito imediato, não é? Ou seja, não, nem sempre isso acontece, não é? Os cães, é muito normal as pessoas dizerem que os cães dão de graça, não exigem nada. E é isso que os torna tão apelativos. É, Porque eles vão ser sempre assim, eles são eternas crianças. Podemos dizer que exato. cognitivamente um cão é tem, há aqui muitas nuances, mas sim, tem características de uma criança de 3 anos, Uhum. em termos Até de a vida toda, lá está. a vida Enquanto toda. a criança cresce, mas o cão A nunca criança cresce, não é? cresce e o cão não. E portanto há Pois, ali uma constância pois, durante 10, 15, às vezes 20 anos, com a qual podemos contar sempre. exato, E exato. o que é que eles exigem? Exigem só que cuidemos dele. E isso é Comida, tão. é, Sim, comida, refúgio. e dão-nos afeto, porque eles são animais altamente sociais que se relacionam e relacionam-se connosco como se relacionariam com um membro Um membro da da mesma espécie. exatamente. E, e não sabemos, nem sabemos bem se eles nos olham a nós como pessoas ou como Ou cães, como membros da ou como alcateia, não é? Pois, membros da mesma espécie. eu às Que vezes já não também é tenho uma esse alcateia, mas que é é, ma algo semelhante. é uma espécie de E, uma e alcateia realmente mix. é inultrapassável, porque uma criança crescerá, ou uma criança nós temos que atender às suas necessidades, ou à sua agência, mais uma vez, mesmo em ter idade, e com o cão é aquela vítima inocente, ou aquele ser inocente, É essa inocência que eternamente, que é se sempre ser esse ser. exato, exato. Acho que É tem a ver com isso, sim. extremamente apelativo e muitas vezes é o único refúgio para muitas pessoas. Sim, sim. Aliás, para muita gente, inclusive para pessoas idosas, um cão às vezes é realmente o único ser com quem Sim, falam. sim. E eu, por exemplo, eu vivi no estrangeiro e tinha a minha cadela, ela era o único ser com quem eu falava português, por exemplo, não é? Aham, curioso. E lá está, não é? Lá está isto, não é? Ou seja, quer os idosos, quer eu naquela situação particular, e quem diz eu diz tanta gente que terá numa Uhum. situação semelhante, o cão transforma-se num ser quase, não sei como é que é dizer, mas é quase um ser É, autónomo que não é só nós, né? eu, 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 É eu, algo,
um ser com quem nos relacionamos, não é? É mas isto, que há uma troca. eu vou dizer algo que eu não sei se muitos concordarão, ele torna-se quase um ser totémico. Ele representa não só aquele animal, mas muito mais do que isso. E Sim, sim, alguém, sim. assim como um templo, como vamos recorrer quando temos uma dificuldade, e temos ali uma divindade que representa, e muitas vezes são divindades animistas, que representam certos animais, aquele animal representa mais do que aquele animal. Exato, sim, E sim. a quem recorremos, e sabem que podemos recorrer e que nos dará algum conforto. Exatamente. E esta forma de estar a dedicar aos animais realmente é algo que, se pensarmos que nos relacionamos com animais desde sempre, desde que, ou menos desde o período paleolítico, isto está tão entranhado dentro da nossa biologia que Que é difícil escapar, não é? É é difícil difícil escapar escapar. mesmo. É difícil escapar a esta armadilha, digamos assim. Exato, É exato, mesmo, exato. é mesmo. Pronto, Manuela, desta que estamos mesmo a chegar ao fim, já vamos com 1 hora e meia de Uma hora e conversa meia. e que passou que foi um instante na minha perspectiva. Antes de nós fecharmos, eu ia lhe perguntar se tem alguma sugestão que queira deixar ou que Sim, possa deixar para quem nos está sim. a Eu ouvir. pensei nisso e realmente, se calhar vou deixar um livro e um filme. Sim. O filme é o filme da HBO, da HBO, sobre a Temple Grandin. É um biótico, uma biografia, em que a atriz é a Claire Danes, Uhum. que faz descreve a vida e o trabalho da cientista Temple Grandin, que era uma mulher ela está viva, ela é investigadora da Colorado State University, mas tem uma característica muito particular, que ela é autista. E é uma autista extremamente funcional, e a capacidade de ser autista, olha, o facto de ser autista deu-lhe capacidades para compreender os animais que a maior parte das pessoas não tinha. E isso permitiu que ela desenvolvesse mecanismos de bem-estar animal, nomeadamente no momento do abate, que ainda hoje são utilizados, e que ela viveu, portanto, ela hoje terá perto dos seus 70 anos, e portanto num período onde, numa América muito patriarcal e dominada por certos grupos, que ela conseguiu, como mulher e autista, fazer valer a sua voz em prol dos animais. E o filme está muito bem desenvolvido, teve a chancela e até o apoio da própria Temple Grandin, e vale a pena ver. Chama-se mesmo Temple Grandin, e é do canal por cabo da HBO. 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 Sim, 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 sim. Com a Claire Danes, não é? Com Com a a Claire atriz Danes. Claire Danes, Sim. sim, É sim. um filme muito bom, e que Por acaso não permite-nos conheço, compreender vou ver, não conheço permite-nos compreender esta ligação instintiva com os animais, os animais. que crianças com autismo parecem realmente ter, e que Ter. nós não é que a tenhamos, mas estamos um pouco desconectados. Uhum. O outro é um livro, que eu até o tenho aqui e mostro, que eu acho que é a melhor introdução para esta relação complexa que nós temos com os animais. É Some we Some We love, Love, some we Some We Hate, and Some We Eat. eat. Why is it so hard to think straight about animals? É É de verdade. um Sim. antrozoólogo chamado Hal Herzog, um antrozoólogo americano, que faz um percurso sobre as nossas diferentes vivências com animais, e que explica porque é que, por que razão é que nós realmente amamos uns animais, Outros detestamos menos. outros, ou matamos outros, e Exato, comemos outros ainda. E exato. porque é que não há nada de errado nisto? Porque há toda uma história que é preciso ser contada. E, portanto, quando nos dizem muitas vezes, como é que comes um animal, como é que comes uma vaca, se não és capaz de comer um cão? Isto ignora toda a conversa que nós tivemos até agora. Exato, exato. Porque há Há toda uma toda uma história história experienciada por ambas as espécies, não é? Que por ambas as espécies justifica isso, que justifica isso, que explica isso, pelo que menos, e que não explica. pode ser eliminada Certo. à conta
de certas narrativas pós-modernas que vêm impor uma forma de viver a nossa relação com os animais e com a natureza, em favor de uma certa agenda, muitas vezes ideológica e política, que está completamente desconectada não só da realidade, mas também daquilo que é a nossa humanidade, Biologia até, e biologia. biologia também, não é? Biologia. A E o nossa humanidade Herzog, e biologia. eu acho que o grande benefício, a grande virtude deste livro é que ele é um antropólogo. Ele vai analisar as pessoas e fala de uma forma não acusadora. Não Portanto, julgador, ele não faz não julgamentos. julgadora. Ele está tão à vontade com os lutadores de galos, não é? Como com os criadores de cães, ou como com as pessoas que têm, que também foi um aspecto que não falámos, que são acumuladores de cães, acumuladores de animais. Não é? Sim. E tenta explicar isto de uma forma que não julga. E eu acho que isso é algo que falta muito no discurso que diz respeito aos animais. É que todo o discurso público, e nomeadamente nas redes sociais, no que diz respeito aos animais, é extremamente polarizado. Não é um discurso que procure reunir, compreender o outro ou reunir consensos, é simplesmente um discurso que hostiliza e que não vai ao encontro do outro e perceber tudo aquilo que tivemos aqui a falar. Exato. E perceber porque é que alguém relacionar-se com um cão como se o filho se tratasse não é nenhuma aberração, é algo absolutamente natural. Neutral, exatamente. E, portanto, E tal como, lá está, por exemplo, eu não como animais, mas há pessoas que comem, e por exemplo, também há pessoas, eu agora vou dar este exemplo muito específico, há pessoas que têm cães e os consideram como membros da família e comem, por exemplo, porco. Vou dar este exemplo, não é? E há pessoas que têm porcos como animais de companhia. Pronto. sim. Ou seja, Países mas como a Coreia, onde pois, o cão é ao mesmo tempo animal de companhia, um determinado tipo de e, cão é animal de companhia e outro e determinado tipo outra de é. cão é comida. Exato, exato, exato. É claro que nós temos as nossas, podemos ter as nossas opiniões e podemos concordar ou não e podemos defender ou não. Eu acho que defender a dignidade animal e proteger os animais é sempre, deve ser sempre, enfim, estar lá, não é? E claro, eu tenho as minhas opiniões sobre as pessoas que comem cães ou que, enfim, mas não é isso o nosso propósito, não é? Não é esse o nosso propósito, embora eu concordo com o Manuel quando diz que realmente as coisas às vezes são muito polarizadas, ou seja, não há abertura para dialogar e para se falar das diferentes perspectivas. Mas eu também percebo, porque eu acho que nós vivemos num mundo que é muito polarizado, não é? E depois, obviamente, que isso também arrasta para estas questões dos animais e da natureza e das alterações climáticas e tudo isso, não é? Pronto. Eu acho que é um resultado do mundo em que vivemos. E pronto, temos que fechar e estivemos a conversar com o Manuel Magalhães Santana, é médico veterinário e especialista em bem-estar animal pelo European Board of Veterinary Specialization e especialista veterinário europeu em ciência, ética e direito do bem-estar animal. É atualmente investigador do Centro de Investigação Interdisciplinar em Sanidade Animal da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa. Os seus interesses de investigação são diversificados e vão desde a ética animal e profissional, passando pelas relações humano-animal e, claro, como sempre e como falámos, o bem-estar animal. Podem conhecer melhor o Manuel através do link que está na descrição do episódio. E Manuel, muito obrigada. Como te tinha dito antes, eu já há um ano que andava por fazer este episódio e mesmo assim não conseguimos falar de tudo aquilo que queríamos falar, porque realmente este tema é enorme, muito complexo e há muitas questões que só aflorámos um bocadinho, porque é muito difícil. Acho que pelo menos nós conseguimos falar, e bem, eu acho, sobre o impacto dos animais de companhia no nosso bem-estar. Eu também digo, se tiverem, eu penso que posso dizer isto, Manuel, podem procurar um Manuel online neste link e verão o trabalho que ele faz e talvez também aprendam um pouco mais sobre esta relação dos animais com os humanos através do trabalho do Manuel. E portanto, e assim poderão também ter informação extra para além daquela que nós falámos aqui. E portanto, Manuel, muito obrigada por esta generosa participação e por me dar o seu tempo, que foi bastante, para estar aqui. Muito obrigada. Muito obrigado.
Obrigada. Quanto a nós, o extensamente vai entrar em pausa mais uma vez, eu sei, o extensamente passa a vida a estar em pausas, mas tem que ser, e nós vamos voltar, eventualmente lá mais para a frente, mas agora vamos para uma pausa. Podem acompanhar o que vai acontecendo no extensamente enquanto estamos em pausa com convidados na página de Instagram em podcast extensamente, e também lá podem deixar os comentários, as sugestões, as opiniões, as críticas, o que quiserem, quer na página de Instagram, quer no canal do YouTube, quer nas plataformas de podcasts onde está o podcast extensamente. E, como eu costumo dizer, não deixem de expandir a vossa mente e até breve.